O sino da pequena tasaria no bairro Alto tocou ao meio-dia quando Tomás, de 25 anos, pele cor de ébano e olhos vivos, empurrou a porta de madeira gasta. Trazia na mão um prato de arroz de feijão que a mãe preparara em excesso e que ele não queria desperdiçar. Procurava uma mesa vazia, mas todas estavam ocupadas exceto uma, onde um senhor idoso, de cabelos brancos ralos e fato antiquado, olhava fixamente para o prato vazio à sua frente como se esperasse que a comida aparecesse por magia. Tomás hesitou apenas um segundo. Desculpe, senhor, posso sentar-me aqui? Todas as outras mesas estão cheias. O idoso ergueu o olhar azul desbotado e sorriu com uma ternura que desarmou qualquer receio. Claro, meu filho. Senta-te. Eu já almocei, acho. A voz era suave, mas havia nela uma dúvida que Tomás reconheceu de imediato: Alzheimer. A mãe dele trabalhava como cuidadora e já lhe contara daqueles olhares perdidos no tempo. Sem pensar duas vezes, Tomás colocou o prato entre os dois. Então almoça outra vez comigo. É arroz de feijão, caseiro. A minha mãe faz o melhor de Lisboa. O senhor, que se apresentou como António, embora momentos depois voltasse a perguntar o nome de Tomás como se fosse a primeira vez, aceitou a colher que o jovem lhe ofereceu. Comeram em silêncio confortável, interrompido apenas pelas perguntas repetidas de António sobre onde estava a mulher ou se o neto já chegara da escola. Tomás respondia com paciência infinita, inventando respostas doces que não magoassem. Quando saíram, já o sol se inclinava sobre o mirador próximo. António apertou a mão de Tomás com força inesperada. Obrigado, rapaz. Há muito tempo que ninguém almoça comigo. Tomás sentiu o coração apertar. Amanhã volto, prometo. António sorriu, mas os olhos já se perdiam novamente nas pedras da calçada. Na manhã seguinte, Tomás acordou com o telemóvel a tocar insistentemente. Um número desconhecido. Atendeu meio sonolento e ouviu uma voz formal. Bom dia, fala da Advocacia Ferreira e Associados. Procure Tomás Mendes Silva. É o senhor. Tomás confirmou, confuso. Tenho instruções para entregar pessoalmente um envelope e um veículo registado em seu nome. Pode encontrar-se conosco às 11 horas na Rua do Alecrim. Tomás quase deixou cair o telemóvel. Veículo? Ele mal tinha dinheiro para o passe mensal. Vestiu-se a correr, desceu as escadas do prédio antigo em Alfama e apanhou o elétrico 28 até ao Chiado. Na advocacia, uma secretária de sorriso profissional entregou-lhe um envelope grosso e indicou a porta para o parque privado ao lado do edifício. Lá estava, um Mercedes-Benz preto reluzente, novíssimo, com matrícula portuguesa recente. Tomás ficou parvo, de boca aberta. O advogado, um homem de meia-idade de fato impecável, aproximou-se. O Sr. António de Castro e Sousa alterou o testamento há 2 dias. Deixou instruções claras: o carro que comprou para o neto que nunca chegou a conhecer deve ser entregue ao jovem que almoçou com ele na tasaria do Bairro Alto. Incluiu uma carta. Tomás abriu o envelope com mãos trêmulas. A letra era trêmula, mas firme. Meu caro Tomás. Não sei se me lembrarei de ti amanhã, mas hoje foste o neto que sempre quis ter. A minha vida foi longa e cheia de segredos que nunca contei a ninguém. Este carro é apenas metal, mas espero que te leve a lugares onde possas ser feliz sem medos. O resto explico-te pessoalmente, se a memória permitir. Com carinho. António. Tomás sentiu os olhos marejados. Um idoso com Alzheimer mudara o testamento por causa de um almoço partilhado. Mas havia algo mais na carta, uma promessa de segredos. Ele guardou o envelope no bolso e, sem saber porquê, sentiu que a sua vida acabara de virar de pernas para o ar. Quando chegou à tasaria ao meio-dia, António já lá estava, no mesmo lugar, olhando novamente para o prato vazio. Tomás sentou-se à frente dele. Bom dia, Sr. António. O idoso ergueu o olhar e sorriu, mas havia dúvida. Desculpa, conhecemo-nos. Tomás engoliu em seco, mas sorriu. Almoçámos juntos ontem. Trouxe mais arroz hoje. António iluminou-se. Que bom. Gosto de companhia. Enquanto comiam, Tomás decidiu não falar do carro nem da carta. Ainda não. Algo lhe dizia que aqueles segredos prometidos eram maiores do que o Mercedes estacionado na Rua do Alecrim. Os dias seguintes transformaram-se num ritual. Todas as tardes,
Tomás aparecia na tasaria com comida caseira. António nem sempre o reconhecia de imediato, mas bastava o cheiro do arroz ou do cozido à portuguesa para que o rosto idoso se iluminasse. Conversavam sobre tudo e sobre nada, o Tejo que António dizia ter navegado em jovem, os elétricos que já não eram os mesmos, o fado que já não se ouvia nas ruas como antes. Tomás começou a perceber que António tinha momentos de lucidez inesperados. Num desses, enquanto olhavam o pôr do sol do mirador de Santa Catarina, o idoso murmurou: "Sabes, eu nunca trouxe o meu amor aqui." Tomás virou-se, surpreendido. "O seu amor?" António assentiu devagar. "O Miguel. Era marinheiro. Morreu no mar em 1978. Nunca contei à família." A voz tremia. "Tive medo. Naquela altura era crime ser quem éramos." Tomás sentiu o coração parar por um segundo. António continuara: "Casei com a Maria por dever. Ela sabia, coitada. Nunca me cobrou. Mas o Miguel, esse foi o amor da minha vida." Tomás segurou a mão enrugada do idoso. "O senhor amou de verdade. Isso é o que importa." António sorriu com tristeza. "Mas guardei tudo em segredo. Até o diário dele. Está na casa de Cascais." Naquela noite, Tomás não conseguiu dormir. Pensava em António, em Miguel, no peso de uma vida inteira escondida. Ele próprio era gay, mas crescera numa família acolhedora em Alfama, a mãe sempre soubera e abraçara-o sem hesitar. Nunca imaginara o que era viver com tanto medo. No dia seguinte, António não apareceu na tasaria. Tomás esperou até fechar, preocupado. Ligou para a advocacia, tinha um contacto da cuidadora. A mulher informou que António tivera uma crise mais forte e fora internado no Hospital de São José para observação. Tomás correu para lá. Encontrou-o num quarto individual, ligado a soro, mas acordado. Quando o viu, António sorriu fracamente. "Tomás, vieste." O jovem sentou-se ao lado da cama. "Claro que vim. Trouxe bolinhos de bacalhau." António riu baixinho. "Guarda-os para quando sair daqui." Depois, o olhar tornou-se sério. "Quero que vás à minha casa em Cascais. A chave está com o advogado. No sótão, há uma caixa de madeira com fechadura de latão. Traz-me." Tomás prometeu. No dia seguinte, com a chave entregue pelo advogado, dirigiu o Mercedes, ainda se sentia estranho ao volante de tanto luxo, até à moradia branca com vista para o mar em Cascais. A casa estava silenciosa, coberta por lençóis brancos. Subiu ao sótão e encontrou a caixa exatamente como descrita. Dentro, fotografias antigas em sépia, cartas amareladas, um diário de capa de couro gasto. Na primeira página, uma dedicatória: "Para o meu António, o único homem que fez o mar parecer pequeno. Miguel, 1965. Tomás sentiu um nó na garganta. Folheou com cuidado. Eram páginas de amor proibido, de encontros clandestinos em barcos de pesca ao amanhecer, de promessas que o destino não deixara cumprir. No fundo da caixa, um envelope mais recente endereçado a "Quem encontrar isto depois de mim." Tomás abriu. "Se estás a ler isto, provavelmente já não me lembro de ti. Mas espero que sejas o Tomás do almoço. Quero que publiques estas cartas e este diário. Quero que o mundo saiba que amei um homem e que fui feliz, mesmo que só em segredo. O resto do património é teu, a casa, o dinheiro, tudo. Não tenho mais ninguém. Usa-o para fazer o bem. E vive sem medo, como eu não consegui. António." Tomás sentou-se no chão do sótão, as lágrimas a caírem sobre o papel antigo. Não pelo dinheiro, isso assustava-o, mas pela confiança absoluta de um homem que mal o conhecia e que, nos seus momentos de lucidez, escolhera confiar-lhe a história da sua vida inteira. Tomás regressou ao hospital com a caixa abraçada ao peito. António estava mais fraco, mas os olhos brilharam quando viu o objeto. "Trouxeste." Tomás assentiu e colocou-a na mesa de cabeceira. O idoso tocou a madeira com dedos trêmulos. "Obrigado. Agora posso ir em paz." Tomás segurou-lhe a mão. "Não fala assim. Vai sair daqui e vamos comer mais arroz juntos." António sorriu com tristeza. "Tempo não perdoa, meu filho. Mas tu és jovem.
Vive por nós dois. Naquela noite, António teve uma parada cardíaca. Os médicos fizeram tudo, mas às 23h47 declararam o óbito. Tomás ficou no corredor do hospital até de manhã, a caixa no colo, sem conseguir chorar. Sentia-se órfão de alguém que conhecera há menos de um mês. Os dias seguintes foram um turbilhão. O advogado informou de que António deixara tudo em testamento vitalício, a moradia em Cascais, 2 contas bancárias com valores que fizeram Tomás perder o fôlego, e uma fundação a criar em nome de Miguel e António para apoiar jovens LGBTQ+ em risco. Tomás era o executor e único herdeiro. A família de António, uma sobrinha distante que aparecera apenas para o funeral, contestou o testamento. Alegou que o tio sofrera de demência e fora manipulado. O processo judicial começou. Tomás, que até então vivia com a mãe num T2 modesto em Alfama, viu-se de repente no centro de uma batalha legal, acusado de aproveitamento. A mãe, Dona Lúcia, abraçou-o forte. Esse senhor escolheu-te porque viu em ti o que faltava à família dele, coração. Luta, meu filho. Tomás contratou uma advogada recomendada, Doutora Inês Marques, uma mulher de 40 anos, firme e compassiva, que se apaixonou pela história assim que leu as cartas. Enquanto o processo corria, Tomás decidiu honrar o pedido de António. Começou a digitalizar o diário e as cartas, com cuidado extremo. Contactou uma editora independente especializada em memórias LGBTQ+. A editora, ao ler as primeiras páginas, chorou. Isto é um testemunho histórico. Vamos publicar. Mas a sobrinha, Margarida, não desistia. Contratou um detetive privado para investigar Tomás. Descobriram que ele era gay, namorara discretamente com um colega de faculdade anos antes, e usaram isso na imprensa sensacionalista. Jovem gay herda fortuna de idoso com Alzheimer após almoço suspeito. Os títulos eram cruéis. Tomás viu-se exposto. Amigos de infância afastaram-se. A mãe recebeu olhares na mercearia. Ele próprio começou a duvidar, seria mesmo digno daquela herança. Numa noite de chuva forte, sentado na varanda da casa de Cascais que agora era sua, Tomás abriu o diário ao acaso. Leu uma passagem de 1975. Miguel disse-me hoje que preferia morrer a viver sem me tocar. Eu chorei como criança. Respondi que preferia viver 100 anos em segredo a perdê-lo um só dia. Mentira. Quero gritar ao mundo que o amo. Mas o mundo não nos quer. Tomás fechou o diário e decidiu, publicaria tudo, custasse o que custasse. A história de António e Miguel merecia ser conhecida. O livro lançou-se 6 meses depois, com o título Cartas do Mar Proibido. Tornou-se fenómeno imediato. A crítica elogiou a autenticidade, a dor contida, o amor imenso. Documentários foram produzidos. Escolas pediram palestras. Tomás, que nunca gostara de holofotes, viu-se a dar entrevistas, sempre com a mesma mensagem: eles amaram em silêncio para que nós pudéssemos amar em voz alta. O processo judicial terminou a favor de Tomás. A juíza, ao ler o diário em tribunal, declarou: não há prova de coação, apenas prova de humanidade. Margarida saiu derrotada e silenciosa. Com o dinheiro da herança, Tomás criou a Fundação António e Miguel, oferecendo bolsas de estudo, apoio psicológico e alojamento temporário a jovens LGBTQ+ expulsos de casa. A moradia de Cascais tornou-se sede e casa de acolhimento. Mas nem tudo era vitória. Tomás sentia-se só. A exposição mediática afastara possíveis namoros. Ele dedicava-se tanto à fundação que mal tinha vida própria. Um dia, durante uma palestra numa universidade do Porto, um jovem de olhos verdes intensos aproximou-se após o fim. Chamo-me Rafael. Sou jornalista. Li o livro 3 vezes. Queria entrevistá-lo, mas também queria conhecê-lo. Tomás sorriu pela primeira vez em meses sem ser por educação. Começaram a corresponder-se por e-mail. Rafael era de Coimbra, filho de professores, assumido desde os 17. Tinha 28 anos, cabelo castanho ondulado e uma timidez que desaparecia quando falava de justiça social. Encontraram-se em Lisboa num café junto ao Tejo. Conversaram durante horas. Rafael confessou: sempre tive medo de amar alguém que carregasse tanto peso. Mas ao ouvir-te falar percebi que o peso é partilhado quando há amor.
Tomás sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Namor começou devagar, com respeito. Rafael acompanhava-o nas inaugurações da fundação. Tomás ia ao Porto ver os jogos do Rafael com amigos. Eram discretos, mas felizes. Até que um jornal publicou fotos dos dois de mãos dadas em Cascais. O título: Herdeiro gay de fortuna polêmica já tem novo amor. Comentários online foram brutais. Alguém descobriu o passado de Rafael, um ex-namorado ciumento espalhou mentiras sobre ele ser oportunista. Rafael recebeu mensagens de ódio. A família, até então apoiadora, começou a questionar. Não queremos que te magoes outra vez, filho. Rafael afastou-se de Tomás por uns dias, confuso. Tomás sentiu o chão abrir-se de novo. Escreveu-lhe uma carta à moda antiga. Rafael. António viveu 70 anos sem poder segurar a mão do homem que amava em público. Eu não quero isso para nós. Se o preço do amor for enfrentar o mundo, pago contigo. Mas se precisas de tempo, respeito. Só não desistamos antes de tentar. Tomás. Rafael apareceu à porta da casa de Cascais 2 dias depois, olhos vermelhos de chorar. Desculpa. Tive medo. Mas depois li a tua carta e lembrei-me do que António escreveu: o medo é o único verdadeiro inimigo do amor. Não quero que ele vença. Abraçaram-se sob a chuva miúda de novembro, o mar ao fundo rugindo como aplauso. 2 anos depois, a Fundação António e Miguel era referência nacional. Expandiram para uma segunda casa no Algarve. O livro fora traduzido para 8 línguas. Uma série televisiva estava em produção. Tomás e Rafael viviam juntos na moradia de Cascais. Adotaram um cão labrador a que chamaram Miguel. A mãe de Tomás, Dona Lúcia, mudara-se para o anexo e ajudava na cozinha para os jovens acolhidos. Mas nem tudo era perfeito. Um dos rapazes da fundação, Diogo, de 17 anos, chegara após ser expulso de casa no interior conservador. Traumatizado, fechado, recusava falar com psicólogos. Tomás reconhecia nele o António jovem, o medo internalizado. Uma noite, Diogo tentou suicídio com comprimidos. Encontraram-no a tempo. No hospital, Tomás ficou ao seu lado. Quando o rapaz acordou, Tomás mostrou-lhe o diário de António. Este homem viveu 70 anos com medo. No fim, escolheu confiar num estranho: para contar a história dele tu não precisas de esperar 70 anos para seres livre. Diogo chorou nos braços de Tomás. Começou terapia. Meses depois, foi o primeiro jovem da Fundação a discursar publicamente num evento PRID em Lisboa, contando a sua história e agradecendo à Fundação. Nesse mesmo evento, Rafael pediu Tomás em namoro oficial, não casamento, porque ainda não era possível para todos, mas um compromisso público. Subiram ao palco juntos, de mãos dadas. A multidão aplaudiu. Tomás olhou para o céu, como se António estivesse a ver. 5 anos velados desde aquele almoço casual na tasaria. Tomás, agora com 35 anos, caminhava pela praia de Cascais ao amanhecer com Rafael e Miguel, o cão. A Fundação tinha 4 casas em Portugal e parcerias internacionais. O livro Cartas do Mar Proibido era estudado em escolas como testemunho histórico. Diogo, agora com 22, terminara o curso de enfermagem e trabalhava na Fundação, ajudando outros jovens. Numa manhã de primavera, Tomás recebeu uma carta manuscrita. O remetente, Margarida, a sobrinha que contestara o testamento. Abriu-a com receio. Caro Tomás. Vi a entrevista que deste na RTP sobre a Fundação. Vi também o jovem Diogo falar. Percebi, finalmente, o que o meu tio António viu em ti. Peço desculpa pelo mal que causei. Ele estaria orgulhoso. Se algum dia quiseres tomar um café, estarei na tasaria do Bairro Alto ao meio-dia, como ele gostava. Com respeito. Margarida. Tomás sorriu, olhos úmidos. Guardou a carta na mesma caixa de madeira onde ainda moravam as memórias de António e Miguel. Na tarde seguinte, foi à tasaria. Margarida estava lá, mais velha, mais serena. Pediu arroz de feijão para os dois. Conversaram durante horas. No fim, Margarida disse: ele escolheu bem a família que nunca teve. Tomás regressou a casa ao pôr do sol.
Rafael esperava-o na varanda com um copo de vinho. Abraçaram-se, olhando o Tejo ao longe. Sabes, disse Tomás, às vezes basta um almoço partilhado para mudar tudo. Rafael beijou-lhe a testa. E às vezes basta um amor corajoso para mudar o mundo. O mar continuava a bater na costa, levando e trazendo segredos, mas agora havia quem os escutasse sem medo.